bem? Você me escuta? Opa, tô escutando. A luz tá pegando aqui. Para contra a luz. Deixa eu aumentar o áudio aqui para mim, que eu tô te ouvindo bem baixo. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Maravilha. Numa sexta-feira à noite que nunca mais esquecerei, no dia 5 de outubro de 2001, estava em um restaurante jantando com uma namorada, quando recebo uma ligação de minha mãe. Ela estava em prantos, muito nervosa. Não conseguia falar direito. Pedi para ela se acalmar e tentar explicar o que estava acontecendo. Com muita dificuldade, ela balbuciou algumas palavras que me atormentam até hoje. Seu irmão foi assassinado a tiros no Capão Redondo. Bom, a primeira coisa importante, eu acho, Bulan, assim, que é interessante entender, é que quando ela está falando aqui desse mundo do luto, né? Das vidas que são passíveis de luto, ela está se organizando muito dentro de uma ideia de operação, do que ela chama de operação de poder, né? Então, assim, para mim, inclusive, isso foi uma dificuldade, assim, não sei se para você, mas para mim no início eu comecei a ficar pensando isso, ficar pensando, se toda a vida não é passiva de luto, como não ser, né? Mas se você pensa dentro dessa operação de poder, né, do ponto de vista político e social, de fato é questionável se todas as vidas são passíveis de luto ou não, né? E aí ela começa o texto numa provocação interessante do que é uma vida, né? Então ela se pergunta lá, o que é uma vida? Deslocando para esse lugar dessa operação de poder, a primeira provocação que eu queria te perguntar, pensando sempre nesse lugar da Judith Butler, Bruno, nesse sentido, assim, se você acha que o seu irmão, ele era uma vida. Essa série de filmes, eu estudei muito o luto. Freud, do Barthes, o luto dele com a mãe. Mas eu percebi que o luto também pode ser uma coisa muito única, sabe? Que ele age Uhum, de maneira diferente, né? Social e politicamente, de maneira diferente para as pessoas. Ele é uma vida, assim, só que quando eu vou lá, eu não, essa relação não é só com uma vida privada, entende? Tem uma questão pública ali, né? Que uhum, o meu irmão foi assassinado, mas estou falando de muitos irmãos. Eu estou falando de uma violência de uma região que eu posso dizer que ela é quase um fronte de batalha também, né? uhum, Onde o meu irmão foi assassinado, era conhecido como Triângulo da Morte. Jardim São Luís, Jardim Ângela e Capão Redondo, nos anos 90. Morria mais gente lá do que na faixa de Gaza. Então, esse texto aqui, toda essa construção que ela faz da guerra e afim, se aproxima muito, talvez, dessa sim. maneira como eu tento. Mas é uma vida, mas ela não é só uma vida pessoal, não tem? Ela sai do universo específico para mim, ele é muito mais ampla. Por isso que talvez o filme se justifique. Não é só eu que posso falar isso, né? Essa Uhum, coisa de filmar. Filmar a morte ou alguém que já não está mais ali é muito estranho, né? Porque, sim. na verdade, ele é uma vida, mas o filme não é mais sobre a vida dele, né? É uma tentativa de reconstrução dele, ele já não existe mais, né? Aí eu já estou falando mais sobre a morte. Por isso que essa coisa de enquadrar, ela é importante, mas para você conseguir se libertar desse enquadramento. Ele está no extracampo, né? Está no Uhum. campo da não materialidade dela mais, né? A Judith Butler, ela fala do enquadramento, né, nesse lugar onde quer que seja enquadrado, né? Ou seja, onde as operações de poder enquadram. E aí o que eu acho fascinante, eu acho que talvez isso que tenha criado mais para mim a relação da Judith com o seu trabalho, é que o seu trabalho é exatamente, de algum modo, quando a gente vê o Matar o Meu Irmão, dentro disso que ela considera de enquadramento das operações de poder, de algum modo, o Matar ele faz com que esse enquadramento se desestabilize, sabe? Tem até um termo que eu anotei aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso, assim, interessante você falar. Que é isso, ela chega um determinado momento do texto, ela dá um exemplo lá de, por exemplo, das poesias de Guantánamo, por exemplo, né? Ela considera ali o seguinte: o que está dentro do enquadramento são os presos que estão lá. A poesia que é produzida ali, ela reverbera algo para fora
que gera algo que está fora desse enquadramento, né? Desestabiliza o enquadramento. Ela tem um termo que ela usa, trajetória de comoção. É como se essas poesias criassem uma trajetória de comoção que questiona algumas coisas que estão sendo enquadradas. Eu vou até ler um trecho de um livro, de um momento aqui do texto dela, que eu acho que tem tudo a ver com isso. E eu acho que tem tudo a ver com matar o meu irmão nesse sentido, né? Ela diz lá... E desse modo se estabelecem as condições para surpresa, indignação, repulsa, admiração e descoberta, dependendo de como o conteúdo é enquadrado pelas valorizações de tempo e lugar. O movimento da imagem ou do texto, aí ele está falando dos textos do poeta, fora do confinamento, é uma espécie de evasão, de modo que, embora nem a imagem nem a poesia possa libertar ninguém da prisão, nem interromper um bombardeio, nem de maneira nenhuma reverter o curso da guerra, pode, contudo, oferecer as condições necessárias para libertar-se da aceitação cotidiana da guerra e para provocar um horror e uma indignação mais generalizado, que apoie e estimule o clamor por justiça e pelo fim da violência. Eu acho que quando ela fala isso, de algum modo, e aí ela vai chamar isso de trajetória de comoção, eu acho que de algum modo é um pouco isso que a gente começou falando, que você disse, né? Que o Matar o Meu Irmão, ele sai desse universo particular e ele constrói algo que nos faz questionar sobre essa violência. Nesse caso, a violência urbana, né? A violência estrutural, que está enquadrado dentro de uma coisa comum, assim, sabe? Mas eu crio violência e poder, e relação de poder, sabe qual? Porque as pessoas que foram filmadas por mim são pessoas, em geral, pessoas humildes. Com exceção do meu amigo de infância, que é mais articulado, eles nunca vão ter noção de como eu vou construir essa articulação do discurso dele, né? Então, eu vou lá... Isso é uma violência também, do documentário, né? É uma crueldade muito grande. Você vai lá, você capta, você filma essas pessoas, você filma o discurso, grava o discurso delas, e depois você reedita para construir o seu próprio discurso, né? Então, se eu vou de embate contra uma violência que meu irmão sofreu, ou eu, minha família, ou a certa periferia, eu crio outro tipo de violência também, entendeu? É como se a violência nunca cessasse. Há uns anos atrás, eu fui convidado, logo depois de Mataram, um pool de TVs públicas mundiais, TBS americana, TV espanhola e afins, convidaram um realizador de cada continente para residir em Madrid coletivamente, mas seria uma base lá, eles dariam uma ENG para a gente estaria com um computador, uma câmera super potente, para ir filmar em zonas de conflito, nas guerras que estavam acontecendo no mundo, e produzir material audiovisual. Para mim era muito interessante, mas eu neguei, vou te falar por quê. Claro, estava envolvido em muitas coisas aqui no Brasil, mas o principal, a minha pergunta foi, se eu estou com uma câmera filmando alguém ali no meio de uma guerra, e essa pessoa toma um tiro, eu continuo filmando ela, eu vou ajudar essa pessoa? Eu não tenho resposta para isso, entendeu? Dentro dessa operação do poder que a Judith fala, né, para muita gente, a vida do seu irmão e o modo da violência estrutural do qual vocês viviam, ele vivia, importa muito pouco, né? Dentro dessa operação do poder, assim. E sendo assim, para muita gente, ela não seria, de fato, uma vida lutável, né? Uma vida que mereceria luto. E quando você faz o filme, o que eu acho mais incrível, associando a esse pensamento da Butler, é que, de alguma forma, você escancara a importância de uma vida individual merecer ser de luto, sabe? Ou seja, merecer ser uma vida onde a gente possa, de algum modo, percebê-la como algo valioso diante do mundo.